Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Você fica agora com as principais notícias dessa terça-feira. Começo falando sobre NBA e um lance curioso que aconteceu por lá. Damian Lillard deu o que falar e só não fez chover na vitória do Portland Trail Blazers contra o Philadelphia 76ers, pelo placar de 124-121. Ele foi o cestinha da partida, com incríveis 51 pontos, mas protagonizou também um lance muito inusitado que contou com uma ajudinha do rival Tobias Harris. Foi uma cesta contra do camisa 12 dos Sixers. Dame iniciou a jogada individual, adentrou o garrafão fintando e na hora de subir para a cesta, arremessou a bola para trás na direção de Tobias Harris. Ela acabou batendo no camisa 12 dos Sixers e voou para o aro, adentrando a cesta e contabilizando mais 2 pontos para os Blazers no confronto. É um lance tão inusitado que é até difícil de explicar. E aí, você já tinha visto isso? Uma cesta contra na NBA? Aconteceu então na rodada do final de semana na bolha da Disney. Bom, vamos fazer um giro pelos 4 grandes do Rio de Janeiro? Começo hoje pelo Botafogo. Após campanha na internet para arrecadação de recursos, o movimento Ninguém Ama Como a Gente concluiu a confecção de um dos maiores bandeirões do Brasil. O produto, com quase 4.000 metros quadrados e que vai ocupar praticamente todo o setor leste inferior do Newton Santos, deve ser usado no próximo jogo do Botafogo em casa, no dia 19 de agosto, às 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. Em prestação de contas por meio de seu perfil no Instagram, o movimento informou que a vaquinha online superou as expectativas e possibilitou a confecção de um, abre aspas, bandeirão amplamente maior que o inicialmente planejado e mais um do escudo do Botafogo, fecha aspas. A meta estipulada inicialmente foi de R$19,4 mil, mas o engajamento grande dos torcedores fez o projeto ter sonhos um pouco maiores e a organização aumentou o tamanho. Com o bandeirão, os alvinegros pretendem levar para a arquibancada um pouco da história do Botafogo. O Ninguém Ama Como a Gente nasceu no ano passado e reúne alvinegros anônimos e ilustres, além de torcidas organizadas, influenciadores digitais e mídias botafoguenses. Surgido com o intuito de aproximar mais a torcida do time, o movimento partiu de torcedores desconhecidos e chegou até a ídolos do clube do passado e do presente. O Botafogo, então, agora com um dos maiores bandeirões do Brasil, confeccionado pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente. Falando de Flamengo, você viu como foi a estreia de Domenech Torrent no comando da equipe rubro-negra? O catalão fez sua estreia no comando do Flamengo no domingo, na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro pela primeira rodada do Brasileirão. Com apenas uma semana de trabalho, o catalão mostrou um estilo bem discreto e contido à beira do gramado. Para a torcida que se acostumou com o jeito mais enérgico e gestos mais esparafatosos de Jorge Jesus, foi uma grande diferença. Dom ficou o tempo inteiro em pé, por vezes com as mãos na cintura, e conversou bastante com seus auxiliares no banco, sem gritos. Essa parte ficou para Jorge Sampaoli do outro lado da área técnica. Domi, no entanto, trocou muitas ideias com Rafinha durante a partida. No segundo tempo, Felipe Luiz também conversou. Antes de Vitinho entrar no lugar de Gerson e deixar o time com 5 atacantes, o técnico mostrou o desenho tático pro lateral na prancheta. Depois de sua estreia com derrota, Domenech comentou sobre como será a cobrança no Flamengo. Abre aspas, estou acostumado a jogar grandes jogos com grandes equipes, tenho experiência, compreendo perfeitamente. É o mesmo aqui no Brasil, Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha. Quando você não ganha, as pessoas criticam, mas isso é normal, tenho que aceitar. Quando ganhamos, o técnico está certo. Os torcedores não estão felizes e eu também não fico feliz quando não saímos vencedores, mas é normal, podem criticar. Fecha aspas, disse Domenech Torrent, que inclusive foi antes do jogo cumprimentar Jorge Sampaoli no banco do Atlético Mineiro. Falando sobre o Fluminense estreou com derrota no Brasileirão, ao perder por 1-0 para o Grêmio. Em entrevista coletiva por videoconferência após a partida, Odair Hellmann analisou o jogo como igual, lamentou o revés, elogiou a atuação de sua equipe, culpou o gol sofrido à falta de atenção e classificou o resultado como injusto. Abre aspas, o jogo, na minha avaliação, foi igual em todos os aspectos. Acho até que em termos de situações perigosas, talvez a gente tenha criado 1 ou 2 a mais. No primeiro tempo, até 20 ou 25 minutos, estávamos muito bem. Criamos a nossa oportunidade com o Evanilson em uma boa triangulação.
O Grêmio tem essa de posse de bola, já está há 4 anos jogando juntos, mas mesmo assim não conseguiu criar tanta situação de gol. Depois a segunda bola começou a ficar um pouco mais com eles, isso deu volume, mas não foi transformada em situações de perigo, fecha aspas, disse Odair Hellmann. Com a derrota, o Fluminense permaneceu sem pontuar no Brasileirão e o próximo jogo é não menos difícil, mas é em casa, contra o Palmeiras, amanhã às 9h30 da noite. E eu me despeço falando do Vasco da Gama. Reforços do Cruz Maltino para o restante da temporada. O meio-campista Carlinhos e o atacante Guilherme Parede estão à disposição de Ramon Menezes para a estreia do clube no Brasileirão. Os jogadores tiveram seus nomes publicados no bid da CBF ontem, segunda-feira, e portanto passarão a ter condições legais de encarar o Sport quinta-feira, às 8 da noite em São Januário. Dessa forma, a dupla deve ser relacionada pelo técnico ao confronto. A questão física, a princípio, não é um problema. Afinal, Parede treinava por conta própria antes de a negociação ser encerrada. Além disso, ele foi integrado ao grupo vascaíno há uma semana. Carlinhos jogou no último dia 26, quando a sua ex-equipe, o Vitória de Setúbal, venceu por 2-0 o Belenenses pelo Campeonato Português. Além de Carlinhos e Parede, o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Igor Catatal já foram regularizados. Já o lateral esquerdo Neto Borges, acertando com o Vasco, ainda não foi anunciado. Amanhã, quarta-feira, tem Brasileirão e muito mais por aqui. Até lá então, forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.